essas crianças que tinham que aprender a ler, aqui na casa, porque a casa era aqui mesmo, ali na frente. Então, na sala, tinham papai que fez uns banquinhos e umas mesas pequenininhas. Então, graças a Deus, eu sabia ler. Então, tinha lá A, E, I, O. E eu comecei a ensinar. E a Carmelita dizia para mim, toma lição. Agora, só que eu conhecia uma coisa, de vez em quando eu brincava com a criança, eu queria brincar. Extrair um pouco. Aí depois vinha o relatório para minha mãe. E aí, você sabe, eu não tinha medo do relatório, eu até provava, mas os termos é que era o problema. Os termos desse relatório. Eu só implicava com os termos, o resto. Mas eu sei que foi ainda assim. E é por isso que eu voltei a falar das professoras. Eu as homenageei no meu coração. E então eu fui para São Paulo, para Campinas. Todo esse tempo, quando eu estava no primário, porque eu chegava dentro do colégio, o colégio era católico, então eu sabia fazer o sinal da cruz, rezar Ave Maria. Quando eu estava nas férias, catequese, eu nasci nessa situação, eu não escolhi. É indivisível, né? É algo natural que... Eu não precisei escolher professor, eu cheguei. Legal, isso é muito bom. É algo que nasceu natural, né? É, natural. Muito bom. A senhora viveu, assim, transformações significativas na sociedade aqui da nossa região, também viu muita coisa no mundo, né? Vou fazer uma pergunta talvez difícil, mas quais as mudanças, assim, que a senhora considera mais impactantes, assim, ao longo da sua vida? Bom, as mudanças que eu tive, primeiramente, eu adquiri mais maturidade aprendendo a conviver, porque eu estava no colégio, nós éramos 100 internos, em 100 pessoas, você tem que aprender a conviver. Então, isso foi uma escola para mim, porque ali no internato tinha as normalistas, mas tinha as crianças, só não tinha jardim. E as irmãs lá do colégio faziam assim, davam uma tarefinha para cada um. E eu, quando era criança, minha tarefa era ir para a chácara, catar goiaba, subir na goiabeira, essas coisas. Mas isso daí, mas tinha horário de estudo, de tudo. Depois, à medida que eu fui crescendo, fui tendo outros encargos. Então, por exemplo, a diretora me deu o encargo de levar as crianças ao dentista. Então, as crianças do primário, depois as próprias colegas precisavam levar. Então, quer dizer que o encargo foi desde catar papel e essas coisas, até fazer. Quer dizer que foi uma escola. Graças a Deus eu tive essa escola. Então, o que mudou? O que eu acho que está mudando é o convívio em casa. O convívio familiar. Certo, mudou tanta coisa. Eu fui aluna, a minha caneta para escrever era uma haste de madeira e pena de metal. As carteiras tinham um buraco e ali estava o tinteiro. Caneta tinha caneta. E o mata-borrão já nem existe. Então são essas coisas. Então eu vi essa mudança. Eu acho boa essa mudança. É uma evolução. Agora, a maior coisa que me chamou a atenção foi justamente ver também agora, nesses últimos anos, porque eu tive a possibilidade, na história do Brasil, eu nasci na ditadura do Getúlio e adorava o Getúlio. Sabe por que eu adorava o Getúlio? Eu disse que estudei aqui era a época de ditadura. Então, cada sala tinha o quadro do presidente da República e ele estava com o cabelo assim, mais ou menos grisalho. E você olhava para lá, tinha que ver o presidente da República. E a dona Emília, a mãezona, né? Ela falou, esse daí é o presidente Getúlio Vargas. Ele cuida do Brasil. E eu arregalei os olhos. Não. E ele gosta de criança. Aí ele passou a ser para mim de coração o vovô bonzinho, meu vovô bonzinho, o ditador. Mas isso eu fui saber depois, né? Na história, porque aí também uma coisa é a vida, a relação pessoal,
E a outra, a Exatamente. política. A política, a visão política da situação. Não, então eu tive um vovô bonzinho. Isso, que legal. E a escola? Aí depois a escola, as coisas foram mudando. Então, de vez em quando no colégio a gente sabia o que acontecia. Sim. Agora, quando o Getúlio teve que sair uma primeira vez por motivos políticos, então eu dizia, os homens ruins tocaram o vovô bonzinho. Imagina, uma criança de 8 anos, o que vai fazer? Depois, quando houve a morte dele, aí eu estava dando aula no Assunção. Uhum. No Assunção. Que o Assunção foi o colégio que os padres fizeram. Porque eu me lembro, chegou em casa o Frei Gabriel Ângelo e ele falou, nona, é italiano, nona, aqui em Uraí eu estou vendo tanta criança terminando o primário e ele vai fazer, as crianças, o que vão fazer? Vão puxar enxada? Não tem, eles não têm uma saída, porque também naquele tempo sair daqui de Uraí era difícil, né? Difícil. Sim. E então, aí ele falou assim, mas eu vou fazer o ginásio. E ele, na maior animação, naquele ano ele começou, já deu ideia, todo mundo quis, aqui o povo também quis, e aí então eles fizeram o ginásio. Aí, e o ginásio foi inaugurado em 53. Em 53 eu comecei a lecionar aqui em Uraí. Então foi a primeira turma, assim, a primeira escola mesmo, sensei, aqui e na paróquia com a catequese. Aí foi essa formação em 53 que ele começou. O ginásio foi construído ao mesmo tempo, o ginásio, o colégio e a igreja. A igreja também. A igreja começou naquele tempo. Então, ela ia. E o mesmo engenheiro foi o Frei Cleto de Mazerá, o diretor do ginásio. Ele, naquele ano, ele planejou a construção do ginásio Assunção, do Colégio das Irmãs e da igreja. O Colégio das Irmãs para poder atender as crianças e ensinar também para as mulheres bordado, costura, alguma coisa. Projetos sociais, né? Isso, né? Aí depois eu fui fazer faculdade. Uhum. Aí fiquei fora. Eu cheguei, trabalhei uns 2 anos, aí fazer faculdade. Aí quando eu terminei a faculdade, eu vim e trabalhei 2 anos. Uhum. Aí também no Assunção. O ginásio estadual, quando foi feito o Assunção, não tinha. Mas aí o ginásio estadual tinha o segundo grupo escolar de Uraí, que estava sendo construído aí. Eles construíram lá no fundo do grupo escolar, acho que umas 4 salas, alguma coisa provisória mesmo, porque eles estavam construindo aí. E o ginásio estadual começou lá. E ali embaixo era o segundo grupo escolar de Uraí. E aí, depois é que passou a ser o ginásio. Eu, quando voltei da faculdade, portanto, dos estudos da faculdade, dei aula em 2 anos aqui